Olá, meus amores, tudo bem? Como vão vocês? Para quem me conhece, eu sou Iracema Correia. Para quem não me conhece também, sou Iracema Correia. Bom, essa semana eu estava falando, né, pensando assim, e também senti na pele, por duas vezes, o preço de ser fibromiálgico, né, de não ser compreendido e muitas vezes ser desrespeitado. As pessoas falam muito de respeito às minorias, né? Principalmente aqui no Brasil tá um discurso muito bonito, né? Por que eu falo discurso bonito? Porque na realidade é muita falácia e pouca ação, né? Eu percebo que o brasileiro ele é muito solidário no câncer, né? Quando a pessoa já está no câncer terminal, então há uma certa preocupação, né? Deus ajude, Deus abençoe, você vai sair dessa, sabe? Mas quando diz respeito a algo, né, que a pessoa está enfrentando durante a sua vida, há uma certa seletividade. E há também uma certa, digamos assim, necessidade de nós procurarmos gritar pelos nossos direitos, uma vez que as pessoas não respeitam. A pessoa que tem fibromialgia sofre por vários tipos de coisas, fora as dificuldades do dia a dia, que é ser fibromialgico, né? A gente tenta, né, não ser vitimista. Eu já ouvi pessoas comentando que é coisa da cabeça, tipo assim, coisa subjetiva, né? Um pensamento, se você virar a mente para outro lado, então, como é que se diz, a doença vai melhorar, mas não é por aí. Assim como também dizer que você está inventando a doença, assim como também dizer que outras pessoas têm fibromialgia e está superando, né? Eu passei por uma situação engraçada, né? Engraçada não, né? Uma situação assim interessante, né? De pessoas no meu local de trabalho, né? Eu preciso ficar o tempo todo explicando para a pessoa que a fibromialgia ela não é uma doença, que ela é uma síndrome, um conjunto de sintomas. Então tem se registrado cerca de 100 sintomas ou mais. O que é uma síndrome, né? É algo não definido, né? O médico vai lá e junta alguns sintomas e aí diz assim, olha, tem esse problema aí. Ela mexe com toda a nossa estrutura do sistema nervoso central. Então imagine que é você ter o sistema nervoso todo abalado. A urina toda hora quer sair, né? Tem pessoas que ficam nervosas, a barriga dói toda hora. Quando a pessoa fica nervosa, o que é que acontece? Ela não dorme, né? Quando a pessoa está nervosa, ela tem espasmos musculares nos braços, né? O braço tremendo, a pele, os olhos tremem, ela sente dores, né? E ela tem dor de cabeça, como eu já falei, ela não dorme. Ela tem dificuldade de concentração porque está muito nervosa, preocupada, ansiedade, ansioso com alguma coisa. Parece que vai tomar uma surra ou que tomou uma surra, né, de tanta dor que está sentindo, de tanto nervoso. E é por aí. Então, assim, é só você se colocar no lugar do outro e você perceber quando você fica nervoso, o que é que você sente. Agora, coloca na tua cabeça o que é você sentir isso todos os dias, porque o sistema nervoso ele é completamente desregulado. Por melhor que você tente estar, muitas vezes você tem um ambiente propício para estar bem, você cria esse ambiente ao seu redor. Por mais que você tente fazer isso, o corpo, o organismo, não entende dessa forma. Então, o que ocorre? A doença, acho que atinge cerca de 3% da população do Brasil, acho que não chega a isso tudo. Não é porque o Sistema Único de Saúde, ou os médicos, ou qualquer outro sistema não pesquisou melhor fibromialgia aqui no Brasil, que dá o direito, né, de um médico ou de alguma pessoa achar que ela entende da doença ou que é frescura. No Brasil existe uma série de minorias, né? Só para citar, eu posso dizer, por exemplo, os pacientes ostomizados, né? Aquele paciente que usa uma bolsa o tempo todo, porque o seu sistema digestório não funciona. Então imagine o sufoco que é para uma pessoa dessa sair, para uma pessoa dessa trocar a sacola, né? Então existe até um projeto de lei há muitos anos, né, para que a pessoa possa ter um banheiro específico, né, para esse tipo de pessoas. Existem pessoas obesas, né, que já vi a ignorância de achar que toda pessoa obesa é aquela pessoa que come demais, mas não é. Então a pessoa obesa muitas vezes vai na cadeira do cinema, vai no clube, vai em tal lugar
e ela não consegue um lugar adequado para sentar, sem falar os olhos, né? Diferente, né, pro lado dessas pessoas. Uma coisa simples, por exemplo, minha filha tem 11 anos e tem 1,73 m de altura. Pensa aí que ela tem tanta vontade de andar, de pular na piscina de bolinhas, e muitas vezes ela já foi negada, não pode porque é por causa de sua altura. Mas ela só tem 11 anos e às vezes o brinquedo tá ali para até 12 anos de idade. Então existe uma série de minorias, uma série de situações que nós estamos convivendo no nosso contexto, que nós temos que aprender a respeitar, embora a nossa ignorância não nos permita compreender. Então isso parte da necessidade de que eu tenho que ter empatia, mesmo que eu não sinta o que a pessoa sente. E pasmem, as pessoas que mais fazem isso são aquelas que carregam no peito cruzes, Bíblia, que falam tanto em Deus e são as péssimas pessoas de exemplo que estão ali para testemunhar um Deus tão cruel e tão infeliz. Me perdoe a sinceridade, o desabafo, mas é de doer quando a gente vê esse tipo de pessoas comentando de forma tão desprezível sobre um problema de saúde, sobre as dificuldades que você passa no dia a dia. Agora eu digo para você o seguinte, não permita, porque existe na lei do nosso país, nós somos cidadãos, nós pagamos os nossos impostos e você não pode ficar sofrendo humilhação, principalmente no local de trabalho, principalmente não em qualquer local. No local de trabalho ou em qualquer lugar, você não pode estar sofrendo por essa humilhação. Da pessoa estar olhando para você, fazendo buchocho, olhando de banda, como se você fosse um fresco. E que você fosse é um problema teu. Se você chega numa fila, né, e de repente a fila tá cheia, eu, por exemplo, canso de pegar fila preferencial. Já passei por situações de uma pessoa estar no caixa e dizer assim, moça, aí é fila preferencial. E eu dizer sim, eu sei, sabe? Teve uma vez que eu perguntei para uma moça, você quer que eu lhe dê o meu relatório médico? Porque às vezes é necessário você ser direto para fazer a pessoa entender com quem está falando. Olha, se existem pessoas que burlam a lei, problema delas, mas eu não estou burlando a lei, tá? Uma pessoa que pega uma fila, quer dizer, a gente não vai viver? A gente não vai pegar fila? A gente não vai fazer as coisas que a gente tem que fazer? A gente tem sim. E geralmente quem tem fibromialgia tem a síndrome do túnel do carpo também, que é uma doença incapacitante, certo? É uma doença que o governo já compreendeu, que as pessoas que têm a síndrome do túnel do carpo têm dificuldade para dirigir um automóvel sem que o câmbio seja automático. Então existe até redução de IPI. É pouco, sem dúvida, ainda mais esse governo que estava nem aí preocupado com a gente, né? Então, o que precisa as pessoas é ter um pouco mais de conhecimento. Mas se você não quer buscar o conhecimento, respeito, certo? Respeito é a palavra. Aprenda a respeitar as pessoas, independente do que elas sejam. Preta, branca, gay, doente, gordo. Precisa haver respeito. Porque se a gente for pegar lei por lei para colocar minoria por minoria, não vai ter lei que aguente. Então, se uma pessoa se apresenta junto de você e está com algum tipo de problema, respeite essa pessoa. Não vai te fazer mal. Nunca se esqueça da lei do retorno. Então, jamais, fibromialgico, permita ser humilhado por ninguém. Reconheça os seus direitos e, se for necessário, recorra à justiça, pedindo indenização por danos morais. Isso mesmo. Se a pessoa não tiver condições de pagar, então que ela vá presa, para aprender a respeitar o direito do outro de ir e de vir, ok? Boa noite e prosperidade a todos.